Episódio 2. Pequenas notáveis. No episódio anterior, o sangue do cordão umbilical e placentário foi processado em um laboratório de um banco público. Essa amostra já está disponível para procedimentos de terapia celular. Afinal, o que é terapia celular? A terapia celular consiste no uso de células humanas para o tratamento ou prevenção de doenças. É muito utilizada no tratamento de doenças hematológicas ou terapias de reconstituição da medula óssea, após o tratamento de alguns tipos de neoplasias. A terapia mais conhecida é o transplante de células-tronco, popularmente conhecida como transplante de medula óssea. A terapia pode ser autóloga, quando as células aplicadas são do mesmo indivíduo, ou alogênica, quando as células recebidas pelo paciente receptor são provenientes de um outro indivíduo doador. Existem muitas terapias com diferentes tipos celulares, porém, várias ainda estão em fase experimental. Sendo assim, ainda não são reconhecidas na prática clínica. As células-tronco são as mais utilizadas para a terapia celular. O que são células-tronco? A célula-tronco pode ser definida como uma célula indiferenciada ou com pouca diferenciação morfológica e especialização funcional, sendo assim capaz de se autorrenovar, ou seja, se dividir e produzir células filhas idênticas e, ao mesmo tempo, se diferenciar em vários tipos celulares. Podem ser encontradas abundantemente no embrião e são denominadas de células-tronco embrionárias. E também existem as células-tronco somáticas, que são chamadas de células-tronco adultas. Nos tecidos adultos, são mais raras e encontradas em nichos teciduais específicos para promover a manutenção da integridade de alguns tecidos, como, por exemplo, as células-tronco hematopoéticas, células-tronco mesenquimais, células-tronco da pele, células-tronco do sangue do cordão umbilical e placentário, entre outras. Ao longo dos anos, pesquisas mostraram que a compreensão e a classificação das células-tronco não é tão simples quanto se imaginava. Existe uma grande heterogeneidade de marcadores de superfície celular e fenótipos metabólicos. Além disso, em condições laboratoriais in vitro, a capacidade de diferenciação pode ser diferente em relação às condições fisiológicas in vivo. Dessa forma, considerando as condições fisiológicas, podemos classificar as células-tronco em totipotente, são as células-tronco que podem se diferenciar em todos os tipos celulares, ou seja, originados dos diferentes folhetos embrionários e formam todos os tecidos do corpo humano. São encontradas no embrião nas primeiras fases de divisão, em torno de 3 a 4 dias da vida embrionária. As células pluripotentes são as células-tronco que podem se diferenciar em todos os tipos celulares, ectoderma, mesoderma e endoderma, porém não podem se diferenciar em células que compõem a placenta e outros anexos fetais. São encontradas na massa celular interna do blastocisto, por volta do 5º dia de vida embrionária. No entanto, a partir da vida fetal para a vida adulta, em condições fisiológicas, as células apresentam progressivamente uma limitação da diversidade de diferenciação. No geral, não se diferenciam em células que apresentam origens embrionárias distintas. Dessa forma, podem ser classificadas como células multipotentes, oligopotentes e monopotentes. Para
compreender o nosso caso, que se relaciona ao SCUP, ao sangue do cordão umbilical e placentário, vamos conhecer melhor as células-tronco hematopoéticas. As células-tronco hematopoéticas são encontradas apenas no sangue do cordão umbilical e placentário? Não, elas também podem ser isoladas da medula óssea vermelha e do sangue periférico. Agora, vamos compreender as características dessas células. Como ocorre a divisão celular das células-tronco hematopoéticas? A autorrenovação corresponde à divisão celular da célula-tronco hematopoética, que, nessa situação, é do tipo assimétrica. Sendo assim, as células-tronco hematopoéticas podem ser classificadas quanto à capacidade de autorrenovação. Na divisão, pode ser originada uma célula-tronco hematopoética de longa duração, ou seja, uma célula-filha idêntica à célula-mãe, que exibe a mesma capacidade de autorrenovação. Também pode ser originada uma célula-tronco hematopoética de curta duração, ou seja, é uma célula-filha diferente da célula-mãe, uma vez que possui menor capacidade de autorrenovação e maior capacidade de diferenciação. Qual a importância desse processo? A manutenção do pool de células-tronco hematopoéticas e manutenção da hematopoese. Vamos avançar mais um pouco. Como é regulada a autorrenovação e diferenciação das células-tronco hematopoéticas? A regulação da autorrenovação e da diferenciação é um processo complexo, dependente do microambiente celular de cada nicho tecidual específico. Nesse nicho, a interação entre células, fatores e sinais intra e extracelulares determinam o destino da célula, ou seja, a localização, sobrevivência, quiescência, autorrenovação ou diferenciação. À medida que as pesquisas com as células-tronco avançam, novos fatores e células são descobertos. Atualmente, destaca-se o papel das citocinas da família dos fatores de crescimento, fator de crescimento da célula-tronco, e das quimiocinas, citocinas que promovem a quimioatração e homing celular, das células-tronco mesenquimais, células CAR, adipócitos, células endoteliais, macrófagos, entre outras. Dos hormônios, como a eritropoetina, trombopoetina, angiopoetina e também dos neurotransmissores, liberados pelas terminações nervosas simpáticas, como a noradrenalina e produtos do metabolismo do ácido araquidônico, como as prostaglandinas. Ou seja, todas essas células e substâncias como as citocinas, hormônios, neurotransmissores e outros mediadores contribuem para esse processo tão importante com as células-tronco hematopoéticas. De onde surgem essas moléculas como as citocinas, hormônios, que regulam as atividades da célula-tronco? Toda célula depende de estímulos externos para o seu funcionamento. A ação de estimular a célula a partir do meio externo é denominada de indução. Sendo assim, tudo começa como uma molécula indutora, também denominada de ligante. Essa molécula irá interagir com a célula-alvo por meio de um receptor. Esse receptor pode ser uma proteína ou complexo proteico
localizado na membrana celular ou no citossol da célula-alvo. As ações de indução podem ser classificadas de acordo com a distância entre a célula que produz a molécula indutora e a célula-alvo. Quando a célula que produz a molécula indutora está distante da célula-alvo, ou seja, a molécula indutora deve entrar na corrente sanguínea para atuar na célula-alvo, é classificada como uma indução endócrina. Quando a célula indutora está próxima à célula-alvo, a indução é denominada de parácrina. Nesse caso, a substância indutora deve se difundir pela matriz extracelular para alcançar a célula-alvo. Em outros casos, a célula indutora é a própria célula-alvo, ou seja, a célula produz uma molécula que regula a sua própria ação. Nesse caso, é denominada de uma indução autócrina. Ainda há situações nas quais as moléculas indutoras ligantes não são secretadas, elas permanecem na superfície da membrana celular. Então, a célula indutora deve se deslocar até a célula-alvo para promover a interação entre ligante e receptor. Como a célula reconhece que houve interação entre o ligante e o receptor? Quando há interação entre ligante e receptores da membrana plasmática, desencadeia um processo de transdução e sinalização celular, por meio de diversas reações bioquímicas. Inicialmente, os receptores podem adquirir atividade enzimática ou ativar uma enzima de forma indireta. As enzimas mais comuns são a guanilato ciclase, a serina treonina quinase e a tirosino quinase. Outros receptores ativam outras proteínas de membrana, denominadas de proteínas G, que, por sua vez, irão ativar uma diversidade de enzimas, como adenilato ciclase, fosfolipase, fosfatidil inositol 3-quinase. Momento investigativo. Não se esqueça de anotar no seu formulário de evidências. Observe o nome dessas enzimas. O que esses nomes têm em comum? Pesquise a reação bioquímica que essas enzimas desencadeiam. Agora vamos entender quais são as consequências dessa ativação enzimática na célula-tronco hematopoética? Ocorre uma cascata de reações bioquímicas no citossol que são amplificadas e ativam fatores de transcrição. Os fatores de transcrição se ligam de forma cooperativa a sequências pequenas específicas do DNA, que iniciarão a regulação da expressão gênica. Essas ações podem ser de sinergia ou antagônicas. Portanto, a combinação dos diversos fatores de transcrição envolvidos determinará o destino da célula-tronco hematopoética, que pode ser autorrenovação ou diferenciação. Vamos conferir um vídeo resumindo todo esse processo?
Atenção! Nossa investigação continua. Não perca o nosso próximo episódio da série O Bebê de Natália Rosimeire, da temporada 1, Superpoderes. Segue a lista da bibliografia utilizada para a confecção desta videoaula.